Goste você ou não desse filme, uma coisa você tem que assumir: o bigode do Poirot é muito legal. Eu queria começar esse vídeo fazendo um agradecimento ao Culture Pictures, que é uma página de Instagram que eu gosto bastante. Não, esse não é um vídeo patrocinado, é que eu sou muito amigo do Dude, que é o ADM lá da página, e eu consegui a cabine de imprensa para A Morte no Nilo graças a ele. Espero que a partir de então, agora o 16mm consiga cabines de imprensa dos filmes da Disney. Eu acho que isso vai rolar, a gente tá muito feliz por isso. Então, para você que ainda não conhece a página deles, eu recomendo bastante. É uma das minhas páginas favoritas de cinema e cultura. De forma geral, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Bom, Morte no Nilo é uma adaptação de um livro da Agatha Christie, um dos mais famosos livros da Agatha Christie, que já teve uma adaptação lá na década de 70 e agora chega como uma espécie de sequência para O Assassinato do Expresso do Oriente. E esse é mais um filme dirigido pelo Kenneth Branagh, que também é o protagonista aqui no filme, né, o Hercule Poirot, ou como eles falam em inglês, Poirot. Eu acho muito mais legal Poirot, mas enfim, isso é coisa minha. Só que o restante do elenco aqui é bem diferente, é um grande elenco que tem Gal Gadot, que tem Emma Mackey, que tem Armie Hammer, que talvez seja um dos últimos grandes papéis que a gente vai ver depois de todas as polêmicas que ele se envolveu, e ainda tem outros grandes atores e atrizes em papéis um pouco menores, por mais que o Kenneth Branagh ele consiga fazer algo que é muito difícil aqui, que é dar espaço a cada um desses personagens, porque não sei se vocês já leram o livro A Morte no Nilo, e eu confesso que eu acho que esse filme vai funcionar muito melhor para quem leu ao livro do que para quem não leu. Se você não leu o livro, comenta aqui embaixo se você já assistiu ao filme, se você conseguiu gostar do filme mesmo sem ter lido o livro. Mas uma coisa que tem muito no livro é dar espaço para todos esses personagens secundários, e são muitos personagens, a gente vai meio que entender um pouco de cada um pouco da ambição de cada um e o que interessa a cada um naquele caso. Então, por que todos eles são suspeitos de alguma forma? Só que para mim o que funciona melhor em A Morte no Nilo, que não funcionou tão bem em O Assassinato do Expresso do Oriente, é como o Kenneth Branagh ele consegue integrar a sua visão criativa, a sua estética, a narrativa do filme, porque sim, o filme O Assassinato do Expresso do Oriente, se eu não me engano, de 2017, ele é muito vistoso, ele é muito bonito visualmente, os figurinos, a fotografia, a iluminação e tudo mais é muito bonito, mas eu sinto que acaba em alguns momentos se tornando mais um exibicionismo, e o Kenneth Branagh lá tem uma dificuldade muito grande de inserir o espectador naquela trama, em pensar junto com Poirot aquela história, ou melhor, de entender como que funcionou aquele crime e quem é o culpado e quais são os possíveis suspeitos, esse tipo de coisa. Lá no filme de 2017, eu sinto que no final a gente tem uma baciada de informação que chega do nada e revela tudo, meio que sem a gente poder participar junto com o protagonista. Aqui nesse filme, ele consegue usar muito da estética, e quando eu digo estética é, por exemplo, os movimentos de câmera, a decupagem da cena, né? Então, como ele vai escolher filmar aquela cena, quais planos ele vai usar, ele usa isso muito bem para inserir o espectador dentro da trama. Então aqui a gente vai ter, sim, aquela câmera mais vistosa, quase sempre mais aberta, mais iluminada. Aqui ele não tem nenhum apego ao realismo, tem alguns momentos que o CGI parece CGI e não tem problema nisso. Então ele vai abordar tudo isso com um tom até um pouco mais fantasioso, mas ao mesmo tempo ele vai criar um jogo de sugestão muito interessante, por planos detalhes, então planos de uma mão, por exemplo, de uma arma, de alguma coisa do tipo, e também como ele vai trabalhar quem não é o foco da cena. Então ele vai estabelecer um foco um pouco mais profundo, então mais pessoas vão estar em cena, e muitas vezes ele leva a gente a ter atenção em um personagem, enquanto outro personagem ali atrás, com um olhar ou com um gesto, pode estar sugerindo alguma coisa, pode ser suspeito por algum motivo. Então ele vai trabalhar muito bem nesses pequenos detalhes e jogar pra gente espectador, que quer descobrir junto com o protagonista, pra gente tentar captar essas possíveis informações. Claro, tudo isso são pistas, muitas delas são pistas falsas,
outras levam para um caminho que não é resolver aquele assassinato, mas é muito interessante como Kenneth Branagh ele vai muito melhor aqui nesse filme do que no anterior, ao inserir o espectador na trama, que é o mais importante quando se trata de uma adaptação de uma obra de Agatha Christie. Ao mesmo tempo, o Kenneth Branagh ele se sente muito em casa nesse filme, né? Ele tem quase que dois polos de filme que ele faz. Ele tem aqueles filmes que são adaptações de Shakespeare, ou filmes de época, como Hamlet, como o próprio Frankenstein. Então são sempre filmes que ele consegue empregar algo mais vistoso, uma estética mais vistosa, com movimentos de câmera mais perceptíveis, com uso de câmera lenta, com uso de travelings e coisa do tipo, e ele tem aqueles outros filmes bem mais genericões, quase sempre fazendo filmes para Disney, como por exemplo A Bomba, Artemis Fowl. E tem até alguns filmes desse lado mais da Disney que ele consegue empregar um pouco daquilo que ele se sente mais confortável. Então a gente tem, por exemplo, o primeiro Thor, que é um filme que eu não gosto, mas tudo que diz respeito à construção de cenários, aos movimentos de câmera, ele consegue trazer um pouco daquela visão dele. E aqui em Morte no Nilo eu sinto que ele está um pouco mais em casa para empregar a própria estética. Então, para trabalhar muito do luxo aqui, dessa aristocracia, dessas pessoas que são muito ricas e tudo é muito luxuoso, ele se sente confortável em filmar ambientes assim, em conseguir se movimentar com a câmera por esses ambientes, passear pelo espaço, usar uma câmera lenta para sugerir alguma coisa, para depois entrar num plano detalhe. Então ele consegue fazer dessa estética mais vistosa, digamos assim, que em muitos momentos pode parecer exibicionismo, eu acho que aqui funciona muito melhor. Como ele vai usar até o luxo, a forma que ele filma esse luxo como um elemento narrativo, como um elemento da história. O fato do dinheiro ser muito importante aqui na história. Eu não vou revelar mais do que isso, porque senão eu poderia estar dando pistas para vocês. Então, no geral, ele consegue sustentar muito bem esse mistério com aquilo que ele mostra, como ele mostra e aquilo que ele deixa para revelar depois. Então, o filme ele vai sim ter uma estrutura muito parecida com os livros de Agatha Christie, com direito até, isso tem também no último filme dele, com direito ao Poirot fazendo toda aquela exibição no final para falar quem é o assassino e por que, explicar para o público, mas também explicar para aqueles personagens. Algo que pode parecer meio datado, mas que funciona dentro dessa lógica aqui que o Kenneth Branagh planeja para todo o filme, algo que a gente viu recentemente também Entre Facas e Segredos. Então eu gosto de ver esse subgênero do mistério que é muito popular na literatura, começando a aparecer um pouco mais no cinema, seja uma criação própria como Entre Facas e Segredos, ou seja uma adaptação como esse livro aqui, como esse filme aqui, né, O Morte no Nilo. É um gênero que eu acho que pode vir a ser mais trabalhado no cinema, porque você, com a câmera, você é capaz de fazer muitas coisas, você é capaz de sugerir muitas coisas, você é capaz de dar dicas ou dar pistas falsas, e é isso que o Kenneth Branagh consegue fazer muito bem aqui nesse filme. Muito melhor do que ele fez no filme anterior. Eu até gosto de Assassinato do Expresso do Oriente, mas eu acho que aqui, no que é para mim o mais importante, que é conseguir usar a linguagem do cinema para o espectador se envolver de uma forma diferente do que a que ele se envolveria com a literatura, eu acho que ele consegue sair bem nesse filme. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem assistir ao filme, ou se vocês já assistiram quando estão vendo esse vídeo, o que vocês acharam, se sentiram envolvidos com toda essa trama de mistério, ou se acharam só um filme vistoso e bonito visualmente. Comenta tudo isso aqui embaixo, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.